E o hiato agora é longo para o Sampaio Corrêa voltar a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time só volta a campo daqui a 13 dias, no embate diante do Ceará. Análise da Série B do Campeonato Brasileiro. 5 empates, 5 vitórias. Somente um mandante venceu nesta 11ª rodada. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Pois é, Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, e agora a 13ª rodada, 12ª rodada, né? Tivemos 13ª rodada, vai apenas no dia 21, a bola começa a rolar para essa rodada. Sampaio vai entrar em campo no dia 25. Daqui para lá tem uma estrada longa, o hiato, né? E nós teremos então o time tricolor de aço para o confronto diante do Ceará, com o retorno de alguns jogadores que estiveram fora, dentre eles o Pimentinha. Nesta rodada o Ceará também perdeu, e em casa, o que é coisa assim impressionante, Ceará perder em casa, o tamanho do Ceará, tamanho que esse time é, com tanto investimento, mas deu uma melhorada na tabela, estava lá atrás, deu uma melhorada, chegou já na primeira página, se aproximava do G4 se tivesse vencido o CRB, mas perdeu dentro de casa. E o Sampaio Corrêa, galera, tem uma gordurazinha, boa até, para a zona de rebaixamento. Então o Sampaio Corrêa tem 5 pontos acima do primeiro time dentro da zona, que é a Chapecoense. Daqui a pouco nós vamos chegar à classificação. E o time tricolor, então, permanecerá ainda na próxima e talvez até, dependendo do resultado, diante do Ceará, em outras rodadas ainda, sem o risco de rebaixamento ou de entrar na zona vermelha, colocando dessa forma aqui para o torcedor. Mas é preciso que o Sampaio melhore a sua performance, porque nesse momento o time tricolor ele continua sem acertar o alvo, quer dizer, momento que não é bacana para o time tricolor, quando você dentro de um jogo que foi realizado diante do Novo Horizontino, você não acerta o gol do goleiro Jordi em nenhuma oportunidade. Foram 6 chutes para fora. Isso é grave, é muito grave para uma equipe que quer, que fala em acesso. Já nesse momento, claro que a gente sabe que a estrada é grande ainda, vamos entrar apenas na 13ª rodada, lá para o dia 25, quando o Sampaio Corrêa entra em campo, tem esse tempo todo para se preparar, mas a competição, eu diria que falta um terço, né? Aliás, um terço da competição apenas, e consequentemente temos muita coisa ainda para jogar, muita coisa ainda para acontecer. O campeonato são 38 rodadas, mas o Sampaio carece, primeiro, de contratações. Nesse momento a gente vê que o grupo é pequeno, que o grupo do Sampaio ainda não é o grupo para a gente pensar em algo melhor, né, nesse campeonato. As peças, é preciso que elas se soltem mais, que elas consigam render o esperado por todos nós. Isso não está acontecendo nesse momento. Mas o Sampaio tem tempo para trabalhar, tem um técnico experiente. Um técnico que também, depois de algum tempo, está tendo a sua oportunidade de verdadeiramente trilhar essa Série B e demonstrar todo o seu conhecimento. Já teve acesso, nós já falamos sobre isso, e agora tentar fazer com que esses jogadores do Sampaio acertem o alvo, minimamente acertem o alvo. Se você não chuta em gol, a possibilidade de você marcar é zero. É zero. A gente vê os outros jogos, a bola, o cara chuta, a bola bate num, vai para fora, ia para fora, o caminho era lá de fora, bate no zagueiro, engana o goleiro e entra. Isso aconteceu inclusive na rodada de ontem. E salvo engano no jogo do Avaí, Botafogo, né?
o atacante chuta a bola, ela desvia no meio do caminho, no zagueiro e mata o goleiro, entra. Foi exatamente no jogo do Botafogo e Avaí. E outros jogos que a gente vê da Série A, da Série C, mesmo da Série B, do Campeonato Brasileiro. Então, se você não chuta, você não tem possibilidade de marcar. Chuta em gol, acerte o alvo. Então, o Sampaio hoje carece de uma boa pontaria. É preciso melhorar muito, porque, repito, você não conseguir acertar um chute no gol do adversário, no jogo diante do Novo Horizonte. Não, mas acertou? Não acertou. A bola que chegou no Jordi foram bolas alçadas na área, bolas desviadas, pingando, ele defendendo. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. O goleiro foi um mero espectador. Podia dar um jornalzinho para ele ali, que ele ia ler o jornal todo. Então é preciso melhorar o Sampaio Corrêa, sobretudo na pontaria. Tem tempo para trabalhar. O espaço que o Sampaio Corrêa vai ter é muito grande até o seu próximo jogo, que é diante do Ceará. E o jogo acontece, olha, copia aí, 3h30 da tarde, dia 25, domingo, no Estádio Castelão. Esse é o jogo do Sampaio, né? Essa lua boa, mas é assim que funciona o Campeonato Brasileiro. Faz a hidratação aqui da moçada e tal, né, com 25 minutos, 22 do primeiro tempo, a mesma coisa no segundo tempo. Então abre sempre esse parêntese aí para uma hidratação dos jogadores. Mas o Sampaio Corrêa hoje está nessa classificação na 12ª, não sofreu prejuízo, eu diria, prejuízo pela derrota, você sempre sofre. Mas em relação a descer na tabela, não, permaneceu na 12ª colocação. E está num lucro muito grande. 5 pontos para a zona de rebaixamento, tem que melhorar o time e vai jogar em casa. E o dever do Sampaio Corrêa como mandante é obter um resultado positivo. Os resultados da Série B, galera, eu vou te contar daqui a pouquinho, porque eu vou trazer o Afonso Diniz com as últimas informações do Sampaio Corrêa para nós. Afonso Diniz, nosso colaborador aqui no canal, Laércio Costa narrador, grande repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, o nosso amigo Afonso Diniz, então trazendo as suas informações para nós aqui no canal Laércio Costa Narrador. Manda um recado, meu craque Afonso Diniz. O Sampaio Corrêa não resistiu ao Novo Horizontino e acabou perdendo por 1-0 para a equipe paulista, jogando na cidade de Novo Horizonte no último sábado. A Bolívia querida não conseguiu encaixar um bom confronto e teve dificuldade, inclusive, de imposição diante do time paulista, que saiu com um gol logo cedo. Uma jogada do Baggio pelo lado direito, ele fez o levantamento, o Ronaldo desviou e por fim o Ailon fez o único gol do jogo aos 6 minutos do primeiro tempo, deu a vitória à equipe do Novo Horizontino. O time do Sampaio Corrêa acabou ficando com o resultado adverso. Apesar da adversidade do placar, em termos de tabela, o Sampaio Corrêa não perdeu muito. O time tricolor segue na 12ª colocação com 15 pontos. Permanece nesta posição há 3 rodadas. O que perdeu foi a possibilidade de tentar avançar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Corrêa, por exemplo, poderia até ser um 9º ou 8º colocado, por exemplo, posição ocupada hoje por Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto. De toda forma, em relação à parte de baixo da tabela, o Sampaio Corrêa fecha esta que foi a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com uma distância considerável em relação aos seus principais rivais. Hoje, o ponto de referência é a Chapecoense, primeiro time na zona do rebaixamento, na 17ª colocação com 10 pontos, está, portanto, a 5 pontos de diferença do Sampaio, ou seja, minimamente o Sampaio ainda tem mais uma rodada de diferença em relação aos seus rivais na parte de baixo da tabela. O time tricolor, assim como todas as equipes do Campeonato Brasileiro da Série B e do futebol brasileiro de maneira geral, vai ter agora aquela paralisação para as datas FIFA. O Sampaio só volta a campo no dia 25, em um belo clássico nordestino, um domingo, diante do Ceará, aqui em São Luís, no Estádio Castelão. O time do Sampaio Corrêa vai duelar diante da equipe do Ceará em jogo marcado para as 15h30. Lembrando que agora o Sampaio vai ter tempo para recuperação de jogadores,
Pará voltando, o próprio Fábio Aguiar, jogadores que, por exemplo, não estiveram neste confronto diante da equipe do movimento diante do Novo Horizontino, onde o time do Sampaio Corrêa vai ter, por exemplo, volta de Pimentinha para esse jogo contra o Ceará, jogadores que estavam suspensos como Eloy, como Rafael Vila, não tem ninguém suspenso, então o técnico Márcio Fernandes vai ter tempo para trabalhar a equipe e também vai ter à disposição todo o elenco tricolor, que fatalmente se vai garantir recuperação. O único jogador que ainda não tem uma decisão sobre isso é o Matheus Martins, que ainda está fazendo um trabalho de recuperação, ele que tem a possibilidade até de ter que fazer uma intervenção cirúrgica ligamentar no joelho, mas isso o Sampaio Corrêa só vai saber com o andamento de seu tratamento. Bolívia querida, portanto, saiu derrotada no último sábado diante do Novo Horizontino, para agora e só volta a atuar no dia 25 diante do Ceará, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro Afonso Diniz, aí trazendo então as suas informações aqui para nós. É isso, o hiato vai ser grande do Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Ceará, tempo de muito trabalho. Da mesma forma que o Sampaio terá esse tempo de trabalho, o Ceará e as demais equipes também. Só não podem ainda fazer contratações. Mas claro que você já está no mercado de olho, porque dia 3 de julho a janela vai se abrir. E aí, meu amigo, quem tiver dinheiro vai conseguir contratar os melhores jogadores, as melhores peças para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer que o Sampaio consiga. Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para os resultados dessa última rodada. Foram os seguintes: ABC 1-1 com a Chapecoense, Vila Nova 0-0 com o Guarani, Ituano 1-1 com o Atlético Clube Goianiense, Novo Horizontino 1-0 no Sampaio Corrêa, Ceará 1, CRB 3, Ponte Preta 1-1 com o Sport, Londrina 1, Mirassol 2, Avaí 1, Botafogo de São Paulo 1, Vitória 0, Criciúma 1, perdeu o time do Léo Condé, Juventude 1, Tombense 2. Olha, galera, só quem venceu nessa rodada, os vencedores: Novo Horizontino, CRB, Mirassol, Criciúma e Tombense. Em casa, um vencedor foi o Mirassol, diante do Sampaio. Fora, 4 vencedores. Fora, dá uma olhadinha aí que você vai ver aí. E o empate foram 5 empates nessa rodada, número 12 do Campeonato Brasileiro. Então, empate, né? ABC Chapecoense, Vila Nova, Guarani, Ituano, Atlético Goianiense, que mais empatou? Ponte Preta, Sport, Recife, Avaí, Botafogo. Então você vê aqui na tela, esses aqui, os 5 empates, né? E apenas um vencedor, que foi o Mirassol, o Novo Horizontino, eu falei ainda há pouco Mirassol, mas é Novo Horizontino, que foi diante do Sampaio, o único mandante que venceu nessa rodada. Novo Horizontino 1, Sampaio Corrêa 0. Demais perderam ou empataram os seus jogos. Foram 4 vencedores fora de casa. Então, 4 vencedores fora de casa. E se deu bem apenas o Novo Horizontino em casa, diante do Sampaio Corrêa. Vamos lá para a classificação. Posicionar a classificação, ela está assim: Novo Horizontino, 26 pontos. O Vitória perde pela primeira vez a liderança da competição. Na verdade, ela começou o jogo fora da liderança, mas depois retornou com o final do resultado. Foi para a liderança, depois retornou com a derrota. Novo Horizontino 26, Vitória 25, Vila Nova 24 e Criciúma 23. O Criciúma fez um grande jogo, derrotou, isso aí é a briga de cachorro grande lá em cima, o Vitória. Então esses aqui os 4 melhores da Série B. A seguir vem o Mirassol com 22, Sport 21, ainda tem 2 jogos a menos, Ceará 19, é o 7º colocado, Juventude o 8º, estava numa sequência incrível de vitórias, ficou agora paradinho aí depois da derrota que sofreu. Juventude então 18, é o 8º, 9º Botafogo com 18 e 10º Atlético Goianiense com 17 pontos. Lá na segunda página, Guarani 16, Sampaio Corrêa não se mexeu, na 12ª colocação com 15 pontos, 13º o Ituano com 14, aí vem CRB, que subiu bastante, no comando do Daniel Paulista, 14 pontos, 15ª Ponte Preta 12, 16º Londrina 10, é o primeiro fora da zona. Na zona de rebaixamento, Chapecoense 10, Tombense 9, Avaí 9 e ABC 6 pontos. Então essa é a classificação aqui do Campeonato Brasileiro até a sua 12ª rodada.
Então, 13 dias agora para a moçada se preparar a partir desta segunda-feira, e no dia 25, Sampaio Corrêa vai entrar em campo para jogar diante do Ceará, 15h30 aqui no Estádio Castelão. No próximo conteúdo nós vamos destacar Maranhão Atlético Clube, Cordino na Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, demais resultados das competições do Brasileirão que tivemos envolvimento neste fim de semana. É isso, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais.